Amados, essa semana eu estava pensando acerca de nós, né? Acerca de nós. Nossa vida enquanto ministério. Isso porque nós começamos esse ministério há 16 anos, os irmãos sabem disso, eu tenho falado bastante vezes essa situação. E foram muitas e são muitas as experiências que nós temos enfrentado. Nós temos passado, muitas pessoas foram agregadas a nós desde o princípio. Começamos com 16 pessoas. E muitas pessoas também foram desagregadas de nós também, do nosso meio, nossa comunhão. Uns vão, outros vêm. E de sorte que, pela graça de Deus, como nós cantamos agora há pouco no segundo hino, nós ainda estamos aqui empenhados em ministrar essa palavra que nós temos recebido de Deus, em comunicá-la a outros e também experimentá-la, cada um de nós numa experiência pessoal, individual, crendo que estamos num processo de crescimento espiritual. Entretanto, é nos momentos de crise, quando nós sentimos que há aquele momento que no caminhar bate aquele desânimo, bate aquela tristeza, aquela nostalgia, muitas vezes, e nós sentimos então que estamos num momento um tanto crítico, espiritualmente falando. Isso é natural, os irmãos não se espantem com isso, porque até certo ponto, todos nós e todas as pessoas passam por esses momentos, porque a vida ela tem altos e tem baixos também, não é somente num único ritmo, né? Agora, é importante que quando nós passamos por momentos difíceis, momentos em que o nosso coração às vezes vacila, ou oscila, ou mesmo duvida, numa dúvida semi-inconsciente, mas tem essas coisas, é importante que nós paremos um pouco e venhamos a refletir acerca dos motivos, das razões que porventura nos fazem desanimar frequentemente. O certo é que nós temos que prosseguir. Nós não podemos parar. A verdade é que, a despeito de toda e qualquer fraqueza, toda dificuldade, nós precisamos extrair forças, ministrar forças uns aos outros e clamarmos ao Senhor por força espiritual para que nós possamos prosseguir na verdade, sendo edificados, para que assim nós possamos vencer, chegar naquele último dia, estarmos completamente vitoriosos em pé na presença de Deus. E foi pensando nisso que me veio o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 33, ou do versículo 13 até o final, quando relata aqui um episódio de dois discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús. E eu quero abstrair daqui desta porção, dessa experiência desses discípulos, alguns princípios. Eu quero extrair daqui alguma coisa que nos oriente, alguma coisa que nos ajude a compreender o processo no qual nós estamos. Os irmãos, pensem comigo, os irmãos quiserem acompanhar, poderão fazer a leitura completa em casa. O texto está em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. É a parte integral que narra a experiência de dois discípulos de Cristo. Eu quero que os irmãos pensem comigo neste momento, porque certamente a experiência desses dois discípulos, elas ilustram a nossa experiência muitas vezes. Na verdade, quando nós lemos as histórias bíblicas, nós não temos que ficar apenas pensando nas personagens, naquele tempo, senão que nós devemos abstrair os princípios da experiência dessas pessoas e trazê-las para a nossa experiência, para que nós possamos identificar a verdade de Deus para nossas vidas, nesta ou em cada uma das porções das Escrituras que trazem essas experiências. Ou seja, a Bíblia não nos traz essas histórias apenas para você conhecer as histórias, mas para que você possa aprender com as histórias dos discípulos, dos apóstolos, e seja dos profetas, do povo de Israel, do Antigo Testamento. Ou seja, todas as histórias bíblicas, elas visam nos ensinar algo acerca da experiência com Deus, da vida com Deus, para nos fortificar.